E agora vamos ao tema que está em destaque nesta primeira hora do SIC Notícias Manhã. Os adultos portugueses são dos que menos capacidades têm, dentro da OCDE, para compreender textos e números. Um estudo internacional revela que uma elevada percentagem de portugueses não consegue desempenhar tarefas mais complexas. Uma semana depois de conhecidas as conclusões pouco positivas de um estudo sobre alunos mais novos, chega uma nova avaliação, agora sobre adultos, mas também ela com resultados pouco animadores. Portugal ficou em segundo a contar do fim. Só ficou à frente do Chile, enfim, que não é nenhuma referência, aliás, é uma referência pela negativa, é sempre um dos países mais fracos nestes estudos internacionais comparativos, no PISA, no TIMSS, no PIRLS, e, portanto, ficar à frente do Chile na penúltima posição é muito preocupante. O estudo incluiu a população entre os 15 e os 65 anos. Foram avaliados em 3 áreas: literacia, numeracia e resolução de problemas, através de exercícios que testavam a capacidade de interpretar textos e de resolver problemas a partir de determinados dados. Foi possível concluir que mais de 40% dos adultos em Portugal compreendem apenas textos pequenos com frases simples e não conseguem resolver problemas mais complexos com vários passos. Apenas 4% desempenha com sucesso tarefas mais difíceis. Este nível inferior ao básico é muito preocupante porque em cada 10 portugueses, 4 não conseguem ler um texto simples, não conseguem ler uma tabela dupla entrada, por exemplo, um horário do autocarro, não conseguem ler um gráfico simples de evolução. Apesar da recuperação dos últimos anos, o peso da população adulta com baixos níveis de escolaridade continua a sentir-se. Entre os países com melhores médias de desempenho, destacam-se a Finlândia, o Japão e os Países Baixos. Um finlandês com o ensino secundário teve nesta prova de literacia e numeracia melhores resultados que um português com o ensino superior. Pela primeira vez a participar no estudo, Portugal ficou longe das médias da OCDE. Numa escala de 500 pontos, nem metade obteve. São nossos convidados Guilhermina Miranda, investigadora no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, e João Maruco, professor universitário, foi coordenador dos programas de avaliação educativa internacionais. Muito bom dia aos dois, bem-vindos. João Maruco, eu vou começar por si, aqui pedir-lhe mais uma vez aqui uma análise um pouco mais detalhada destes dados da OCDE. São preocupantes, mas pergunto-lhe, surpreendentes ou nem por isso? Infelizmente nem por isso. Este estudo é um estudo muito interessante. Ele é conhecido na nossa gíria profissional pelo PISA dos adultos e procura fazer aquilo que o PISA, que é um estudo provavelmente mais bem conhecido pela nossa sociedade, procura fazer aquilo que o PISA faz com jovens de 15 anos, mas agora para jovens adultos entre os 16 e depois adultos até aos 65 anos. E talvez a primeira questão que é muito relevante é, mas como assim adultos se inclui jovens dos 16 aos 24, é o primeiro escalão etário? Porque quando o PISA foi criado em 2000, a escolaridade obrigatória dos países da OCDE, todos, havia só um que não, era de 9 anos e, portanto, aos 15, 16 anos, os jovens terminavam o seu ensino, a sua escolaridade obrigatória e entravam no mercado de trabalho. E, portanto, o PISA tinha como objetivo perceber o que é que os alunos tinham aprendido ao longo do seu percurso escolar e se conseguiam ou não mobilizar esses conhecimentos, essas competências para o mercado de trabalho e para o exercício da cidadania plena. Mas a OCDE percebeu também rapidamente que era preciso perceber o que é que acontecia aos trabalhadores depois de saírem da escola. Mas com 16 anos ainda estão na escola, não é? Atualmente, com 12 anos de escolaridade, com 16 anos é obrigatório ainda estar na escola e, portanto, se calhar os nossos telespectadores estão a pensar, mas como assim 16 anos? É por isso que existe este escalão dos 16 aos 24, porque lá atrás, em 2000, a escolaridade era 9 anos e, portanto, os jovens, em princípio, de todos os países da OCDE, saíam da escola aos 15 anos e ingressavam no mercado de trabalho aos 16. Bom, estes resultados são preocupantes, como a peça referiu, e não são surpreendentes por 2 motivos. Primeiro porque a literacia dos nossos adultos, quer de leitura,
quer de numeracia, como o estudo mostrou, é muito baixa. E isto, obviamente, tem consequências não só para o mercado de trabalho, para as competências que os nossos adultos têm para exercer as suas funções no mercado de trabalho, mas também por uma coisa que é muito cara à nossa sociedade, que é o exercício da cidadania plena. Portanto, o desenvolvimento também pessoal, não é? E o desenvolvimento pessoal. Portanto, enfim, temos um cenário complicado de uma população com reduzida literacia e numeracia, que quase 1 em cada 2 portugueses não consegue ir para além de ler um texto simples, de ler frases curtas, de fazer operações numéricas com números inteiros. Se for preciso, por exemplo, fazer um troco numa conta de supermercado que seja, sei lá, 13,5 € e você pagar com uma nota de 20 €, 1 em cada 2 portugueses não consegue perceber que o troco são 6,5 €. Sem puxar do telemóvel. Sem puxar do telemóvel, que é uma ferramenta que está cada vez mais e sempre no nosso bolso para muitas funções. Deixe-me perguntar aqui à Guilhermina Miranda, que isto não conseguir interpretar um texto simples ou fazer contas tem aqui um claro impacto não só em termos profissionais, mas também em muitas competências da vida pessoal, não é verdade? Sim, bom dia a todos. Bom dia. Agradeço o convite. Eu penso que estes resultados têm múltiplas causas, não podemos ser simplistas. Tem causas antigas, que têm a ver com a história do país. Nós somos, não podemos esquecer, continuamos a ser um país pobre, num continente rico. A maioria das famílias, e penso que muitos estudantes desvalorizam o conhecimento e a escola e o que é transmitido na escola. Gostam muito de diplomas, isso eu não tenho dúvida, mas o conhecimento que está associado ao diploma nem sempre é valorizado pelas famílias e também por muitos alunos. E depois temos causas, é preciso não esquecer que leva tempo, leva gerações. De facto, a tecnologia caminha muito depressa, mas as mentalidades são lentas a mudar. Nós, em abril de 74, 1 em cada 3 portugueses era analfabeto, ou seja, cerca de 34%. Quando a Finlândia, com quem nós nos gostamos muito de comparar, tinha mais de 90% da população bem alfabetizada no início do século. É uma grande diferença. É uma grande diferença. As famílias valorizam o conhecimento, valorizam a escola e depois temos um problema que eu penso que estes resultados têm a ver, é que a maioria dos estudantes que saem da escola, às vezes mal preparados, portanto eu sou professora universitária, eu tenho alunos que me entram no primeiro ano e depois de ler um texto não simples, complexo, e de explicar e de analisarmos em conjunto o texto, eu faço uma pergunta para eles responderem meia folha A4 e alguns alunos não conseguem organizar 4 frases argumentativas seguidas, com o 12º ano. Portanto, isto é complexo. Portanto, eu penso que o nosso ensino não tem a qualidade que toda a gente... É óbvio que há exceções, há excelentes professores, isso também mal era, há excelentes escolas, mas estou a falar da média. Os nossos bons são tão bons ou melhores do que do resto dos países da OCDE e da Europa, mas o que faz um país não são só os muito bons, são a média. A nossa média é fraca. A média é... Queria também só, se me der a oportunidade, de dizer que há um analfabetismo que eu penso que este estudo mostra, que é o chamado analfabetismo funcional, ou seja, as pessoas frequentaram a escola, as pessoas até obtiveram o diploma, mas depois deixaram de praticar, ou seja, deixaram de usar esses conhecimentos na sua vida cotidiana e deixaram de estudar. E, portanto, Mas significa que a escola não está adaptada às exigências, nomeadamente do atual mercado de trabalho, também? Mas também porque as próprias pessoas, é óbvio que a escola sim, mas as próprias, sim, nós temos um ensino ainda muito verbal. Eu não estou a dizer que isso não é importante. Saber falar é uma competência também. Saber escrever é outra competência. Mas saber interpretar também. E são saber competências interpretar, essenciais. etc. Mas é um saber fazer. As pessoas pensam que saber falar é só falar. Não, é uma competência, é um saber fazer. Porque eu poder falar de uma forma organizada, eu tenho que ter esses conhecimentos muito bem organizados na memória, de uma forma flexível. Isso exige muito treino, muita prática. E os nossos alunos têm pouca oportunidade, durante o tempo que passam na escola, de exercitar a leitura, a escrita, o cálculo. A interpretação. Sim. Interpretação. Eu só queria dizer mais uma coisa, por causa disto do analfabetismo funcional. As pessoas, de facto, podem ter, mas depois deixam de saber.
tem o diploma, tem o 9º ano, mas depois deixa, e eu acho que este estudo mostra isso muito bem, as pessoas deixam de estudar, deixam de aplicar, e quando eu deixo de aplicar um conhecimento em várias situações da minha vida pessoal e profissional... Pode cair no esquecimento, não é? Cai no esquecimento. Os estudos sobre a memória mostram isso. João Maroco, é verdade que de facto se desvaloriza a escola, ou seja, é uma escola que é pouco atrativa e que aposta muito na ideia de que os alunos têm que, mais do que compreender e relacionar, têm que sobretudo decorar, algo que passado meia dúzia de dias acaba por cair no esquecimento. Infelizmente o nosso sistema de ensino tem essa característica que é pouco feliz e que conduz, enfim, explica os resultados que nós temos. Não é o saber pensar, o pensamento crítico. Exatamente. Não só neste estudo que estamos a falar hoje, mas todos os outros que nós temos com dados de alunos do 4º ano, do 8º ano, dos 15 anos, demonstram exatamente isso. Há 3 domínios cognitivos que geralmente estes estudos avaliam. O primeiro, o mais simples, o que exige a menor mobilização de competências, é o conhecer. Conhecer é exatamente ser capaz de regurgitar a informação que foi transmitida, o memorizar que falava e escrever no teste e esquecer. Depois o aplicar, que é pegar nesses conhecimentos e tentar aplicá-los para criar algo novo, e depois raciocinar, que é juntar não só o conhecimento como a aplicação para pensar em problemas diferentes. E, de facto, este nível cognitivo é o mais complexo e é onde os nossos alunos têm mais dificuldade, porque também é mais complexo. Mas a escola prepara, ou melhor, não trabalha essas competências, porque, por exemplo, se pensarmos nos exames nacionais, os últimos, cada vez mais eles são constituídos por itens de seleção. Não há nenhum problema em fazer exames com itens de seleção, mas tem que existir um balanço. Os itens de seleção essencialmente mobilizam... Seleção são os chamados itens de cruzinha, que há 4 opções de resposta e uma delas está correta. Não há nenhum problema em fazer itens de seleção. O exame não pode ser constituído maioritariamente por esse tipo de itens, porque esse tipo de itens o que faz, na maior parte dos casos, é mobilizar o conhecimento. Então, e a aplicação e o raciocínio? Não. O raciocínio, por exemplo, o pensamento crítico que falava, é preciso um item que nós chamamos de construção, uma folha A4 em que é desenvolver, não é? Exatamente. Pedimos ao aluno que leia o texto, que interprete, que tente perceber ou que tente explicar por palavras suas qual era a ideia do autor, o que é que os dados que são apresentados na tabela nos dizem por aí fora. Voltando atrás às questões do o que é que explica este atraso quase estrutural da sociedade portuguesa. Pegando no exemplo da professora Guilhermina, de compararmos com a Finlândia, em Portugal, nesta amostra, nos 3.160 adultos, enfim, entre os 16 e os 65, há ali um grupo que não é bem adulto, que foi inquirido, 46% desta amostra não completou o ensino secundário. 46%. Portanto, 1 em cada 2 portugueses deste estudo não completou o ensino secundário. A percentagem na Finlândia é 7%. É uma grande diferença. E já agora deixa só falar de outra estatística muito interessante que a professora Guilhermina também referiu. E no caso dos licenciados, temos 27% da nossa amostra com o ensino terciário, de acordo com a nomenclatura da OCDE, que é a licenciatura ou superior, 27%. Na Finlândia são 54%. E isto explica porque é que a Finlândia ficou no topo do ranking e Portugal está na base. Portugal está mais cá para trás. Muito rapidamente fizemos aqui um diagnóstico e olhar para a frente. Que medidas é que devem ser, de facto, aplicadas para termos um sistema educativo que torne, de facto, os nossos jovens e futuros adultos pessoas com maior nível de competências? Sim, essa é a pergunta mais relevante. Eu acho que é a maior utilidade desses estudos. E no caso... refletir, não é? Exatamente. E agora? O que é que se pode fazer diferente? E o que é que o estudo nos diz e como é que nós resolvemos os problemas que o estudo diagnosticou? E eu acho que no caso português não é complicado. Não é complicado porquê? Porque não no caso deste estudo do PIA, que ele é feito pela primeira vez em Portugal nesta edição, mas no PISA nós temos dados desde 2000. E o que é que fazemos com eles? Exatamente. No TIMSS nós temos dados desde 1995. Bom, e se olharmos para a evolução dos nossos estudantes, quer no PISA, desde 2000, quer no TIMSS, já agora, para os nossos telespectadores, o PISA avalia literacia de leitura, matemática e ciências e o TIMSS, matemática e ciências. Depois há um outro estudo que é o PEARLS, que avalia só leitura. Bom, mas nós temos estes estudos internacionais, no caso do TIMSS desde 95, no caso do PISA desde 2000. E o que é que os estudos nos disseram? Entre a primeira edição dos estudos, em que Portugal ficou posicionado, como está posicionado agora neste, no fundo da tabela, e 2015, os nossos alunos tiveram um crescimento positivo. Aliás, Portugal era destacado como um caso de estudo, um exemplo positivo, porque era o único país da OCDE, não era tipo um dos países da OCDE, não, era o único país da OCDE
onde a taxa de evolução dos nossos alunos era positiva. Enquanto em todos os países da OCDE o conhecimento dos alunos está a crescer desde 2003, 2006, em Portugal não. Entre 2000 e 2015 sempre cresceu. A partir de 2015 houve uma alteração de políticas educativas e os resultados dos nossos alunos caíram drasticamente. Claro que houve o período pandémico, ninguém nega o efeito do período pandémico, mas não só. E, portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, o que é preciso fazer? Não é preciso reinventar a roda. Não é preciso criar comissões de estudos. Não é preciso visitar a Finlândia ou Singapura, que já agora é sempre o país que tem melhores resultados nestes estudos internacionais. É preciso, então? É preciso olhar para aquilo que nós fizemos entre 2000 e 2015 e que produziu resultados extremamente positivos, destacados em todos os relatórios da OCDE, como um país a seguir, de exemplo a seguir, e reverter aquilo que foi feito entre 2015 e 2022 para aquilo que foi feito entre 2000 e 2015. Agora deixe-me só, para terminar, muito rapidamente. Há um colega finlandês que costuma dizer, eu recebo, da Universidade do Vasco, eu recebo imensos colegas estrangeiros que dizem, nós temos que importar o sistema finlandês para o nosso país. E ele responde sempre, sim, sem nenhum problema, mas também tem que importar a nossa sociedade. Sim, não basta. Que era o que a professora Guilhermina dizia. É preciso aplicar. E a professora Guilhermina Miranda, de facto, o que é que de facto foi feito, e peço-lhe uma resposta mais breve possível, foi feito durante este período que o professor falava, até 2015, e que de facto deve ser seguido para conseguirmos continuar a ter uma evolução positiva. Desculpe interrompê-la. O que eu conheço dos estudos nacionais e internacionais, sobretudo feitos por um investigador muito conhecido que é o John Hattie, é que hoje sabe-se que há medidas que são introduzidas nas escolas, através da política educativa de cada país, que nós não precisamos de inventar de facto a roda, que têm influência sobre os resultados dos alunos. Por exemplo? Por exemplo, o professor formular objetivos claros de desempenho que os alunos devem atingir, como fazem os atletas de alta competição. Hoje vou atingir ali... Sim, metas, não é? Eu gosto mais de objetivos de desempenho, porque o objetivo de desempenho diz claramente ao aluno, aos pais e a qualquer pessoa o que é que o aluno, se eu fizer as atividades que o professor me vai dar, eu vou alcançar aquele objetivo. Portanto, o aluno motiva-se, é o que nós chamamos a motivação de realização, que está presente, por exemplo, nos atletas de alta competição, em todo lado. Porque a motivação humana funciona assim. E eu acho que se sabe pouco sobre como é que funciona o comportamento humano e como é que ele é regulado. A minha especialidade é Psicologia da Aprendizagem, sei algumas coisas e estudos. Portanto, para concluir, professora? Portanto, só isso. Objetivos de desempenho bem formulados, trabalho a pares, não em grupo, a pares, com problemas complexos, não simples, ou textos complexos, com perguntas para responder, feedback, nós chamamos feedback, logo após a realização das tarefas, corretivo, para corrigir os erros, porque não há aprendizagem sem erro. E, por exemplo, nós temos, isto é uma coisa terrível, e também analítico, fizeste assim como poderias ter feito melhor. Isto dá-me trabalho, ensinar dá-me trabalho. E, ao mesmo tempo, depois dessa correção, criar um clima de sala de aula, que eu acho que não acontece muitas vezes, em que é permitido errar sabendo que o erro vai ser corrigido e vai ser melhorado. Saber e depois, lidar. uma coisa muito importante, erro, é? praticar o que alguns autores chamam prática deliberada. Não é praticar sempre o mesmo, é eu atinjo aquele objetivo e vou diversificando, vou formular um melhor, um mais avançado e vou conseguir. E isto, depois, a avaliação externa é essencial, os exames que acabaram, introduziram-se políticas que eu acho perniciosas, do meu ponto de vista, esta é a minha opinião, há outras ligadas muito à ideologia identitária, a flexibilidade curricular num país que ainda não conseguiu alfabetizar bem a maioria da população. Portanto, há medidas que foram tomadas... E que devem, de facto, voltar a ser implementadas para e algumas para devem ser revertidas. Deixe-me também só dizer uma coisa. O estatuto do aluno deveria ser revisto porque, de facto, tirou muita autoridade aos professores. Há muitos problemas. Há muitos problemas e é que há muitas das soluções que foram explicadas no tempo que nos foi permitido. Guilhermina Miranda, João Maruco, muito obrigada pela vossa presença neste SIC Notícias de Manhã. Um bom dia e continuação de uma excelente semana para os dois. Obrigada.